It's fun to go along. One of the quickest ways to travel is by airplane. This airplane is landing at an airport in Mexico. Let's explore. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num lugar fascinante, uma das grandes maravilhas do mundo antigo, a Pirâmide do Sol, lá na cidade antiga de Teotihuacan, no México. Ah, Teotihuacan, um lugar incrível, né? Uma metrópole gigante, muito antes dos astecas. Exato. A ideia é entender melhor a construção, o tamanho e, claro, os mistérios todos que envolvem essa pirâmide. E que não são poucos, né? Não mesmo. E olha, preparem-se, porque estamos falando de uma das maiores estruturas que o ser humano já construiu. É coisa grande. Gigantesca. Então, bora lá. Vamos desembrulhar isso. Para começar, a escala. É difícil até de colocar em perspectiva, né? A pirâmide fica ali no lado leste da Avenida dos Mortos. A via principal de Teotihuacan, né? Bem no centro cerimonial. Isso. E os números, olha, são de cair o queixo. É a maior estrutura de Teotihuacan, a segunda maior pirâmide do México. E a terceira maior do mundo, em volume. Exato. A base tem uns 220 por 230 metros, mais ou menos. E a altura chega a 65 metros e meio. 65 metros. É. E o peso estimado que a fonte traz é de 2,5 milhões de toneladas de material. É quase absurdo pensar nisso. É um volume, assim, colossal. E para ter uma ideia melhor dessa base que você falou, ela é quase do mesmo tamanho da base da Grande Pirâmide de Gizé. Quase igual a Gizé. Quase, tipo 97% do tamanho. Embora a Pirâmide do Sol seja bem mais baixa que a egípcia, né? Mas esse volume todo, esses 2,5 milhões de toneladas, isso é uma prova incrível da engenharia e da capacidade de mobilização do pessoal de Teotihuacan. Com certeza. E foi construída ali pelo século II depois de Cristo. Imagina o que isso significava na época. Uma sociedade que conseguia organizar um esforço de construção desse tamanho, sem ter animais de carga, como o cavalo, o boi, sem ferramenta de metal, tipo ferro. Nossa, sem ferro. A logística para levar e colocar tanto material no lugar, olha, é uma coisa que até hoje intriga os arqueólogos. Exatamente. E não era só empilhar pedra e terra, né? A pirâmide tem uma estrutura bem clara. São 5 plataformas, ou degraus gigantes, um sobre o outro, sabe? Criando aquele formato escalonado que a gente conhece. Isso, o perfil clássico dela. E tinha uma escadaria enorme, cerimonial, que levava até o topo. E aqui vem um detalhe que eu acho incrível sobre como ela era originalmente. As fontes dizem que a pirâmide inteira era coberta com estuque. Que é tipo um gesso, né? Feito de cal, areia, isso. E depois pintada de vermelho. Um vermelho bem vivo. Você consegue imaginar o impacto visual daquilo? Ah, devia ser impressionante. Uma montanha artificial gigante, vermelha, brilhando sobre o sol lá do México. Uau! E essa cobertura de estuque pintado não era só pra bonito, né? Embora o visual fosse com certeza super intencional e poderoso. Servia também para proteger o núcleo da pirâmide. A análise dos materiais que a fonte menciona mostra que foi uma construção bem engenhosa. Como assim? O miolo dela, o grande volume, é feito principalmente de adobes, sabe? Tijolos de barro cru misturado com palha, essas coisas, e seco no sol. Ah, o adobe. Material comum lá, né? Exato, super abundante e bom para fazer volume. Aí, esse núcleo de adobe era coberto com pedras, pedregulho, pedra vulcânica mesmo. Isso dava mais solidez, mais estabilidade para a estrutura. E só depois vinha a camada final de estuque pintado. Entendi. Uma combinação esperta de materiais, né? Usando o que tinha disponível. Exatamente, adaptando as técnicas ao que precisavam. E lá no topo dessa montanha vermelha, o que tinha? Então, originalmente existia um templo lá em cima. Um templo? Infelizmente, como a fonte diz, esse templo, que provavelmente era feito de material mais frágil, tipo madeira, ele foi destruído faz séculos, junto com a parte mais alta da pirâmide mesmo. Que pena. Pois é, mas a gente sabe que era ali o ponto central das cerimônias, sabe? O lugar onde faziam os rituais importantes, oferendas e talvez até sacrifícios para os deuses deles lá em Teotihuacan. Então a pirâmide não era só um monumento para olhar. Era um palco para o sagrado. Com certeza. E essa parte sagrada fica ainda mais profunda quando a gente pensa no que descobriram embaixo da pirâmide. Embaixo, o que tinha lá? Em 1971, o pessoal estava escavando e fez uma descoberta que, olha, mudou tudo que a gente pensava sobre a Pirâmide do Sol. Acharam uma caverna bem grande, localizada exatamente debaixo do centro da pirâmide. Uma caverna? Sim. E o mais interessante é que não é uma sala construída por eles. É uma formação natural, um tubo de lava antigo, resultado de vulcão na região. Nossa, um tubo de lava. Isso, que foi modificado, foi ampliado pelo pessoal de Teotihuacan. Um tubo de lava natural, mais adaptado. Que incrível. E como é que se entrava nessa caverna? O acesso, segundo a fonte, é por um poço vertical.
tem uns 7 metros de profundidade e fica perto da base da escadaria principal da pirâmide. Perto da escada. É. E lá dentro não é só um túnel simples. A caverna se divide em 4 salas, ou nichos, sabe? Numa forma que parece um pouco as pétalas de uma flor. 4 salas. Tipo pétalas. Isso. E ter essa estrutura subterrânea, bem ali embaixo do maior monumento da cidade. Isso levanta perguntas bem importantes, né? A principal, eu imagino. Por que ali? Por que construir a maior pirâmide deles justamente em cima dessa caverna? Qual era a ideia? Exatamente essa é a grande questão. E a teoria mais forte, que a fonte também aponta, é que essa caverna já era um lugar super importante para eles, religiosamente, antes mesmo da pirâmide existir. Já era sagrada antes. Parece que sim. Em muitas culturas ali da Mesoamérica, as cavernas eram vistas como portais para o submundo, sabe? Lugares de origem da humanidade, ou onde dava para se comunicar com os deuses da Terra. Faz sentido. Podia ser tipo um axis mundi, um eixo sagrado que conecta os níveis do universo. Então a pirâmide não foi construída num lugar qualquer. A posição dela foi definida pela presença desse lugar natural sagrado. Era como ancorar o poder da pirâmide num ponto de significado mitológico e ritual muito profundo. Nossa. A pirâmide seria então uma forma de deixar esse lugar pré-existente ainda mais monumental, mais sagrado. Isso muda tudo. Não é só poder na Terra, é uma conexão de propósito com o cosmos, com o submundo. E falando em cosmos, a fonte também fala de uns alinhamentos astronômicos e matemáticos. De apontar para o polo norte geográfico, não o magnético. Aponta para o Polo Norte geográfico. E o mais importante, por causa desse desvio específico, o Sol, em 2 datas do ano, 20 de maio e 18 de junho, segundo a fonte, se alinha perfeitamente com o eixo central da pirâmide ao meio-dia. 2 datas específicas. 20 de maio e 18 de junho. Exato. Essas datas podiam marcar coisas importantes no calendário deles, agrícola, o ritual, talvez ligado ao Sol no ponto mais alto do céu, o zênite, ou o começo da época de chuva. Nossa, quanta camada de significado. Engenharia pesada, um lugar sagrado embaixo, alinhamentos com o Sol, com os polos, geometria complexa. É impressionante pensar em quanto conhecimento e quanta intenção colocaram numa única estrutura. Exatamente. Se a gente junta tudo isso, a escala gigante como demonstração de poder, a construção inteligente com material local, a base em cima de uma caverna sagrada ligando com o submundo e os mitos de origem, o templo lá no topo para rituais para o céu, e esses vários alinhamentos com astronomia e matemática que colocam a pirâmide nos ciclos do universo, o que aparece é a imagem da pirâmide do Sol como um microcosmos, uma representação do universo como o povo de Teotihuacan entendia, um ponto de encontro entre o humano, o divino, a terra e o céu. E pensar que fizeram tudo isso há quase 2000 anos. A comparação com o Gizé que você fez é inevitável. A pirâmide do Sol tem menos pedra maciça, a fonte fala numa diferença de uns 4 milhões de toneladas. É bastante diferença em pedra, sim. Mas ainda assim, em volume total, contando o núcleo de adobe, ela continua sendo uma das maiores construções do mundo antigo. O esforço humano é parecido, né? Mesmo com materiais e técnicas diferentes. Sim, a comparação ajuda a gente a ter noção, mas também a ver o que era único em Teotihuacan. Enquanto Gizé parece focar mais na geometria perfeita, na durabilidade da pedra para a eternidade do faraó, Teotihuacan parece que integra mais a sua construção gigante com a paisagem em volta, a cavernas, montanhas e com os ciclos do céu que eles viam. E o uso do adobe, do estuque pintado, também dava uma cara bem diferente para ela, talvez mais integrada no dia a dia e nas cerimônias da cidade, mesmo que durasse menos que a pedra pura. Então, resumindo aqui, a gente está olhando para uma estrutura que é ao mesmo tempo uma obra de engenharia incrível, um centro religioso-chave ligado a crenças profundas sobre a origem e o submundo, um observatório astronômico preciso e um símbolo super vibrante do poder e da visão de mundo de Teotihuacan. Tudo parece ter um porquê, né? Exatamente. A Pirâmide do Sol é muito mais do que só pedra e terra. É um artefato cultural complexo, denso. É tipo um livro que conta sobre a organização social, a tecnologia, a visão de mundo e a fé de uma das civilizações mais importantes da Mesoamérica. A localização dela, a forma, a cor, a orientação, nada parece ter sido por acaso. Continua sendo um objeto de estudo fascinante e, claro, de admiração. Um legado gigante que sobreviveu até mesmo ao fim da cidade que a construiu. Exploramos hoje a grandiosidade e os mistérios da Pirâmide do Sol. Desde o tamanho impressionante e a construção engenhosa, passando pela caverna subterrânea, que é reveladora, até esses alinhamentos cósmicos complexos. É uma estrutura que realmente mostra a complexidade e a sofisticação da civilização de Teotihuacan. E pra gente fechar, fica uma reflexão que vai um pouco além do que a gente falou diretamente, mas que tem tudo a ver com essa análise. Pensando no tamanho desse projeto, na tecnologia que eles tinham lá no século II e na precisão toda que a gente viu.
Que tipo de sistema social, político, de crenças precisaria existir não só para pensar, mas para fazer e manter um monumento como a Pirâmide do Sol? Boa pergunta. Como é que eles mobilizavam e sustentavam tanta gente trabalhando? Que nível de acordo ou de imposição seria necessário? Pensar nisso força a gente a tentar imaginar a sociedade que tornou Teotihuacan possível, sabe? E além das pedras, e pensar nas vidas, na organização, na cabeça das pessoas que construíram essa maravilha. O que essa pirâmide diz pra gente sobre a natureza do poder e da fé naquela época e lugar? Fica aí pra gente pensar.